Você já parou para pensar que bem aí dentro da sua cabeça existe uma máquina tão poderosa que ela comanda tudo o que você faz mesmo sem você perceber? Do jeito que você anda até a forma como você ama, tudo passa por ela. E o mais louco de tudo, essa máquina não veio com um manual de instruções. A gente nasce com ela, usa todos os dias, mas ainda tem muita coisa sobre ela que ninguém te contou. Estamos falando do cérebro humano, esse universo cheio de segredos, mistérios e curiosidades que vão te deixar de queixo caído. E pode confiar, o que você vai descobrir aqui hoje vai mudar o jeito como você enxerga a sua própria mente. Então já se ajeita aí, porque agora você vai conhecer curiosidades sobre o cérebro humano que parecem mentira, mas são pura ciência. O cérebro sente tudo, menos dor. Isso mesmo, por mais estranho que pareça, o cérebro não sente dor. Ele é o responsável por interpretar todas as dores do corpo, mas ele mesmo não sente absolutamente nada. Isso porque ele não tem terminações nervosas sensoriais. Quando você se machuca, os sensores de dor chamados de nociceptores, espalhados pela pele, órgãos e músculos, mandam um sinal para o cérebro e aí sim ele analisa a informação e decide se vai gritar, chorar ou fingir costume. Mas ele mesmo fica ali no silêncio absoluto. É por isso que cirurgias cerebrais, em alguns casos, podem ser feitas com o paciente acordado, sem dor nenhuma. Bizarro e genial ao mesmo tempo. Tem mais estrada no seu cérebro do que no planeta Terra. Se a gente pudesse desenrolar todos os vasos sanguíneos que irrigam o cérebro humano, sabe o que daria? Algo em torno de 160 mil quilômetros. Isso mesmo, 4 voltas completas ao redor do planeta Terra, tudo isso dentro de um espaço que cabe na palma da sua mão. Esses vasos são responsáveis por levar oxigênio e nutrientes para cada cantinho do seu cérebro, garantindo que ele funcione com a máxima performance. Imagina o trabalho que dá manter essa estrutura toda funcionando 24 horas por dia, sem parar um segundo. Seu cérebro tem mais memória que qualquer computador. Você acha que o HD do seu notebook é bom? Então segura essa, o cérebro humano pode armazenar até 3 petabits de informação. Para você ter uma ideia, isso dá mais ou menos 3 milhões de horas de vídeo. E mais, ele não armazena só fatos ou números. Ele guarda cheiros, músicas, imagens, sabores e até emoções ligadas a cada lembrança. Um cheiro de bolo pode te levar direto para a infância, uma música pode te fazer reviver uma paixão antiga. Tudo isso porque seu cérebro é literalmente uma máquina de colecionar memórias e conectar todas elas de formas que nenhum computador consegue replicar. Massa cinzenta, massa branca e cérebro rosa. A gente cresce ouvindo falar da tal massa cinzenta, mas na vida real o cérebro tem um tom rosado graças ao fluxo sanguíneo constante. A massa cinzenta é onde ficam os corpos dos neurônios responsáveis por processar informações relacionadas à memória, fala e controle motor. Já a massa branca é como uma rede de cabos acelerando a comunicação entre as regiões cerebrais. Para te dar uma ideia, a massa cinzenta representa cerca de 40% do cérebro e a branca uns 60%. Elas trabalham juntas como um sistema logístico ultra eficiente. É tipo um time de futebol com meio-campo e atacantes rápidos jogando para manter você de pé, consciente e funcionando. Seu cérebro só fica adulto depois dos 25 anos. Pode parecer que você já sabe tudo com 18, mas cientificamente seu cérebro ainda está em fase de construção. Ele só termina de se desenvolver completamente por volta dos 25 anos. Isso significa que as decisões que você toma aos 17, 20 ou 22 anos são feitas com o cérebro ainda em evolução, especialmente a parte responsável por planejamento, controle emocional e julgamento de riscos. Nos primeiros anos de vida, o cérebro chega a formar até 1000 novas conexões por segundo. É uma verdadeira explosão de aprendizado e adaptação. Depois dos 25 ele não para, mas trabalha com mais estabilidade. Antes disso, é pura obra em andamento. O cérebro é basicamente água. Sim, mais de 75% do seu cérebro é água. Apesar de ser essa máquina impressionante, ele é incrivelmente molengo e delicado, algo entre a consistência de um tofu e uma gelatina firme. Em média, ele pesa cerca de 1,5 kg, o equivalente a um abacaxi grande.
E como qualquer coisa que depende tanto de água, ele precisa de hidratação constante para funcionar bem. Uma leve desidratação já afeta o raciocínio, o humor e até a memória. Ou seja, beber água faz bem até para o seu QI. A gente usa 100% do cérebro. Está mais do que na hora de enterrar esse mito de que usamos só 10% do cérebro. Imagens de ressonância magnética já mostraram que, ao longo do dia, praticamente todas as áreas do cérebro são ativadas, mesmo durante o sono. Claro, nem todas funcionam ao mesmo tempo, mas isso não significa que o restante esteja inativo. É como uma cidade, nem todos os bairros estão em festa o tempo todo, mas todos têm um papel importante. Usamos o cérebro inteiro e a cada tarefa diferente ativamos diferentes áreas dessa complexa metrópole neural. Tamanho não é documento. Sim, os cérebros femininos costumam ser cerca de 10% menores que os masculinos em volume, mas isso não quer dizer absolutamente nada em termos de inteligência ou capacidade. Essa diferença se deve em grande parte ao tamanho corporal médio. Na prática, o que conta mesmo é a densidade e a organização das conexões neurais, e nesse quesito homens e mulheres empatam. Estudos mostram que funcionalmente os cérebros operam de formas distintas, mas complementares. O que importa não é o tamanho do processador, mas como ele é usado. Direita ou esquerda, o cérebro é um pouco de tudo. Você já ouviu dizer que o lado esquerdo do cérebro é lógico e o direito é emocional? Pois é, isso é uma simplificação extrema. A verdade é que os dois lados trabalham juntos o tempo todo. É verdade que algumas funções tendem a se concentrar mais em um hemisfério, como a linguagem no lado esquerdo em destros, mas emoção, lógica, criatividade e análise rolam nos dois. Além disso, os lados se cruzam. O lado esquerdo controla o lado direito do corpo e vice-versa. Então, da próxima vez que alguém falar que você é muito cérebro esquerdo, já sabe que essa história é bem mais complexa. O cérebro é uma usina de energia em miniatura. Mesmo quando você está parado, descansando ou assistindo um vídeo, seu cérebro está consumindo cerca de 20% de todo o oxigênio e glicose do corpo. Um órgão que representa apenas 2% do seu peso corporal consome 1/5 da energia total. Tudo isso para manter bilhões de neurônios se comunicando em uma velocidade absurda. É como se ele fosse uma cidade que nunca dorme, cheia de luzes acesas, trânsito intenso e sistemas operando em tempo real. Cansou só de pensar. Imagina ele, que nem tem opção de desligar. O cérebro é um verdadeiro universo particular, cheio de mistérios e surpresas que a ciência ainda está tentando decifrar. E o mais incrível, ele está aí dentro da sua cabeça, trabalhando sem parar para manter você vivo, consciente e humano. O cérebro consegue criar realidades que não existem. Quando você sonha, imagina uma cena ou lembra de algo com muita intensidade, as áreas cerebrais ativadas são praticamente as mesmas de quando você está vivendo aquilo de verdade. Para o cérebro, imaginar e experimentar podem ser experiências muito parecidas. É por isso que um sonho pode parecer tão real e uma lembrança pode causar arrepios, alegria ou até medo físico. O cérebro adora previsibilidade, mas aprende com um erro. Ele funciona o tempo todo tentando prever o que vai acontecer em seguida. Quando algo foge do esperado, o cérebro entra em alerta máximo e aprende mais rápido. É por isso que errar, se surpreender ou enfrentar situações novas acelera o aprendizado. O desconforto muitas vezes é sinal de que o cérebro está evoluindo. O cérebro muda fisicamente com seus hábitos. Cada hábito repetido fortalece certas conexões neurais e enfraquece outras. Quanto mais você repete um comportamento, mais automático ele se torna. Isso vale tanto para hábitos bons quanto ruins. Em termos simples, você literalmente molda o formato funcional do seu cérebro com aquilo que faz todos os dias. O cérebro nunca fica realmente em silêncio. Mesmo quando você está parado, relaxando ou tentando não pensar em nada, existe uma rede cerebral chamada modo padrão que continua ativa. Ela é responsável por pensamentos espontâneos, reflexões sobre o passado, imaginação do futuro e até aquela sensação de mente viajando. Pensar sem perceber também é trabalho cerebral. O cérebro é extremamente econômico. Apesar de consumir muita energia, ele sempre busca o caminho mais fácil para executar tarefas.
É por isso que ele cria atalhos mentais, padrões e vieses. Pensar profundamente exige esforço, então o cérebro prefere automatizar decisões sempre que possível. Isso ajuda na sobrevivência, mas também explica muitos julgamentos rápidos e erros de percepção. O cérebro é péssimo em multitarefa. O que ele realmente faz não é executar várias tarefas ao mesmo tempo, mas alternar rapidamente entre elas. Essa troca constante gera mais cansaço mental, aumenta erros e diminui a eficiência. Quando você acha que está sendo produtivo fazendo tudo ao mesmo tempo, seu cérebro provavelmente está sofrendo em silêncio. O cérebro reconhece rostos melhor do que qualquer outro objeto. Existe uma área específica dedicada quase exclusivamente a identificar rostos humanos. Por isso você reconhece uma pessoa em milésimos de segundo, mesmo de longe ou em condições ruins de luz. Em compensação, confundir nomes, datas ou lugares é bem mais comum. O cérebro responde à música de forma única. Ouvir música ativa várias áreas ao mesmo tempo: emoção, memória, movimento e até regiões ligadas à recompensa. Em alguns casos, a música pode liberar dopamina no mesmo nível de experiências prazerosas e intensas. É por isso que uma canção pode mudar seu humor em segundos ou trazer lembranças tão fortes. O cérebro pode ser enganado com facilidade. Ilusões visuais, truques de mágica e até fake news funcionam porque o cérebro completa informações automaticamente. Ele prefere uma resposta rápida a uma resposta perfeita. Muitas vezes, o que você vê não é exatamente o que está ali, mas o que seu cérebro acha mais provável que esteja. O cérebro envelhece melhor do que você imagina. Apesar de algumas funções ficarem mais lentas com a idade, outras melhoram. A capacidade de interpretar emoções, tomar decisões com base em experiência e compreender contextos complexos tende a aumentar. Em muitos casos, o cérebro maduro troca velocidade por sabedoria. Se você curtiu esse conteúdo e quer mergulhar ainda mais nesse mundo fascinante da psicologia e da mente humana, continue acompanhando, porque aqui a gente descomplica o que parece complicado e ainda te mostra que entender o cérebro pode ser muito mais divertido do que parece. Obrigado por chegar até aqui e até o próximo conteúdo.